E aí, enriquecendo, vamos começar agora mais uma aula, só que agora sobre o Império. É o segundo conteúdo que mais cai nas estatísticas que eu estudei da prova sobre o Enem. Então se liga, é o segundo, não é o primeiro, mas ainda assim é consideravelmente importante. Você deve se concentrar principalmente no que nós chamamos de segundo império, mas eu vou dar o conteúdo de maneira geral para você. E se estiver gostando, se inscreve, compartilha, bota o sininho aí, dá um legal, comenta aí o que é que você está achando e se precisar, se quiser, tira dúvida, eu dou uma olhada e falo com você também, não se preocupe não, eu estou aqui para te ajudar nessa reta final. Sendo assim, bora! Império agora! Quando a gente fala do Império, é importante você se tocar que ou é Império ou é realeza. Calma, peraí. Tanto faz no sentido da nossa prova. Constitucionalmente, o Brasil é um império. Na prática, ele é um império? Não, ele é um reino. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, nós iremos chamar de império. Se você precisar escrever, só tenha um único cuidado. Se você começar a falar com império, termine escrevendo império. Se você falar de realeza, que o Brasil é um reino, comece e termine usando esse termo. Para ser império, o Brasil tinha que ter um Estado constituído a partir da conquista territorial, da invasão territorial de outras regiões, de outros países, e isso não acontece entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. É por isso que se faz uma série de críticas a isso. Mas você pode usar. Eu fiz a opção por usar império, a expressão império. E o império, no Brasil, está dividido em 3 fases. Primeiro império, regência e segundo império. Muita gente acha que a regência não é império porque o Brasil não tinha um imperador. Calma, o Brasil tinha. Ele só não estava constituído legalmente nesse momento. Ele era menor e quem governava eram os regentes. Então, 3 divisões, primeiro império, regência, segundo império, tá? Uma coisa importante do Império de maneira geral é o estabelecimento da primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, que foi imposta, foi outorgada por Dom Pedro I. É uma Constituição evidentemente monarquista, mas é uma Constituição consideravelmente importante e evoluída para os padrões do século XIX. Inclusive, ela foi baseada no Código Napoleônico lá, que Napoleão cria na França durante o início do século XIX. Do ponto de vista do direito civil, do direito de propriedade, do direito de família, essa Constituição é consideravelmente importante. Tanto é que muitas de suas diretrizes vão continuar vigorando no Brasil até o início do século XX. Uma coisa interessante são os aspectos sobre essa Constituição. Ela foi imposta, outorgada, ela é uma Constituição que liga o Estado brasileiro à Igreja, por isso estabelece o conceito do padroado. A Igreja Católica é uma extensão do Estado brasileiro. A Igreja Católica é uma estrutura do Estado. O clero não está sujeito ao Papa, está sujeito ao imperador no Brasil. Por outro lado, o Estado protege e financia a Igreja Católica, uma continuidade do período colonial. Outro elemento é o Senado vitalício. Não confunda vitalício com para sempre. Parece que é besteira, mas não é. Senado vitalício é porque o cara vai ser senador até morrer. Para sempre, ele continua sendo senador, mesmo depois da morte. A diferença é uma diferença jurídica, mas ela é significativa na hora que a gente vai fazer a análise das estruturas. O Senado vitalício acaba mostrando a ideia de não mudança, de não alteração. O Senado brasileiro, ele é o mesmo de Dom Pedro I até Dom Pedro II, tendo apenas 3 alterações. Quando Dom Pedro II é deposto, o Senado brasileiro era composto por uma série de indivíduos já de muita idade, já meio cansados. Toda aquela ideia de uma continuidade política, de um conservadorismo é indicado a partir dessa ideia do Senado vitalício. Outra coisa é fazer uma análise sobre a ideia de voto. Só quem vota aí são homens brancos a partir de uma determinada idade e a partir de uma certa quantidade de renda. Então esse voto ele é racial, masculino
e censitário. Mesmo que nós tivéssemos um negro alfabetizado, livre e com renda, ele não poderia votar pelo fato de ser negro. Outra coisa importante dessa Constituição é lembrar que é ela que mantém a escravidão. No geral, essa Constituição, ela estabelece o Brasil com um pé ainda nos conceitos coloniais e um pé com aquela ideia do Estado Nacional burguês moderno. Isso evidenciando como o Brasil é um país anacrônico. Tá? Você tem a ideia de uma Constituição, ideia de liberdade, partidos políticos, mas essencialmente o Brasil se mantém com os mesmos elementos do período colonial. A aristocracia, catolicismo, né, a ligação do padroado e a escravidão. Tá? Dentro dessa lógica do Império, nós vamos ter o primeiro grande conflito, que é a chamada Confederação do Equador, liderada por Pernambuco em 1824, que leva Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Essas províncias vão se rebelar contra o governo imperial, mostrando a falta de identidade nacional, a ideia de separatismo, um profundo lusofobismo das elites, das aristocracias rurais desse momento. A Confederação do Equador ela é quase uma continuidade da Revolução de 1817, estabelecida ainda no governo de Dom João VI. É interessante observar a Confederação do Equador criando e estabelecendo uma identidade da aristocracia açucareira, com a Igreja Católica e a maçonaria lutando contra a monarquia. Mas é esse grupo de indivíduos que, quando é beneficiado, volta a ser monarquista. Essa ideia de república e monarquia no Brasil é um tanto parecido com a ideia de direita e de esquerda. Parece-me que há momentos que você é de determinada corrente quando isso lhe convém. Quando não lhe convém, aí você se torna um opositor. E aí você fica dançando, pulando, brincando de um lado para o outro. Isso é uma característica das elites políticas brasileiras. E a Confederação do Equador nos mostra isso. Só que o Primeiro Império é um momento de muita instabilidade, crise econômica, política, falta de identidade, a Revolução, né, a Confederação do Equador de 1824, a falta de habilidade de Dom Pedro I em lidar com falta de dinheiro, crises econômicas, crises identitárias, gera a abdicação do imperador. A abdicar não é renunciar. Quem renuncia, abandona um cargo. Quem abdica, abdica em favor de alguém. Dom Pedro I, né, que vai ser o primeiro governante do Estado brasileiro e era português, ele abdica em favor de Dom Pedro II, do futuro Dom Pedro II, que é o primeiro governante genuinamente brasileiro, porque nasceu e foi educado no Brasil. Tá? A abdicação de Dom Pedro I advém da chamada Noite das Garrafadas, que foi o princípio de uma guerra civil entre os partidários de Dom Pedro I e aqueles que eram seus opositores. Tá? O Primeiro Império ele termina em um contexto de crise, de instabilidade, de uma série de questionamentos sobre a integridade do Estado Nacional brasileiro. Só que agora, enriquecendo um pouco mais, eu queria conversar com você para fazer uma análise sobre essa ideia do liberalismo no Brasil. Quando eu digo a você que o Brasil é um país anacrônico, se configura muito bem nessa questão. Nós construímos um Estado constitucional, um Estado que possui partidos políticos, parlamento, direito a voto, construindo, edificando um discurso de liberalismo em meio a uma série de repúblicas que se estabelecem na América inteira. O Brasil, em contrapartida, ele vai ser monarquista, escravista e católico. Há toda uma discussão sobre esse liberalismo que o Estado brasileiro constrói para outras nações, mostrando que mesmo sendo uma monarquia, ele tem elementos das repúblicas democráticas, das repúblicas liberais que se espalham na Europa e na América Latina. Mas quando você olha para o Brasil internamente, você percebe que o Brasil é um país das continuidades. Você percebe que o Brasil é o país das manutenções. A escravidão, que estabelece um discurso socio-racial de inferioridade a uma parcela considerável da nossa população. Discurso esse que acaba se constituindo até hoje, se você parar para pensar. Uma ligação com a Igreja Católica que atrela o poder do rei a um elemento sagrado, a um elemento sobrenatural. Dom Pedro I,
com o poder moderador, poderia livremente interferir no executivo, no legislativo e no judiciário, e a grande justificativa era que o poder de Dom Pedro I, o poder do imperador brasileiro, é uma manutenção do poder divino. O imperador é apenas uma ferramenta de Deus. Entende? Como você está lá num discurso do século XVI, como você está com o discurso do direito divino dos reis associado à ideia de uma Constituição. Por isso que o Brasil é tão complexo, por isso que o Estado brasileiro é tão complexo. Estudar Brasil é você se deparar com uma série de situações de contradição, uma série de situações que nós precisamos pensar enquanto brasileiro. Até que ponto o Brasil era liberal? Até que ponto o Brasil era uma monarquia absolutista? O Brasil encontra um caminho híbrido entre uma monarquia absolutista com elementos do direito divino dos reis que acaba se compondo a partir de discursos democráticos como partidos políticos, voto e Constituição. Se toque nessas contradições do Estado brasileiro. Enriquecendo com você, mais uma vez no Enem.